estamos dando início hoje ao estudo de número 22. Nós estamos muito próximos, né, de terminar esse módulo dessa apostila. Nós já vamos já para praticamente aí 24, né, estudos, né, sobre mais diversos temas aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante no estudo de número 22, que é a questão dos pecados pessoais, né? Pouco antes de iniciar aqui a gravação, eu falei que a minha intenção, meu planejamento é nós falarmos hoje um pouco sobre os pecados pessoais, abordarmos esse tema, que pode parecer simples para muitos cristãos, do ponto de vista de identificação do pecado em si, mas tem um tema muito importante que eu quero abordar. Eu começo hoje, mas vou ter uma ou duas aulas, vamos dizer assim, especiais, na próxima terça-feira, talvez, porque é feriado, né, a próxima terça-feira, e na outra terça, sobre esse tema, que é como experimentar o amor e o perdão de Deus. Muitos cristãos, eles têm dificuldade, não somente em identificar o pecado, mas também têm dificuldade em entender como o perdão de Deus ele é poderoso, né, para cobrir, né, a multidão dos nossos pecados, né? Entendem muito bem, muitas das vezes, o mecanismo de identificação do seu pecado, mas não conseguem entender ou aceitar o perdão de Deus nas suas vidas, né? Nós não vamos tratar aqui de maneira direta, né? Não é uma questão de libertinagem, não é, eu vou pecar e Deus me perdoa e tudo bem por isso, não é sobre isso. Nós estamos tratando, e sempre partimos do princípio aqui na escola de discípulos, que nós estamos tratando com pessoas que são cristãs verdadeiras, que têm um coração para o Senhor. E alguém que tem um coração para o Senhor, ele não vive na busca do pecado e nem tem prazer no pecado. Então, partindo desse princípio que nós estamos tratando com crentes nascidos de novo, tem muitas pessoas que têm dificuldade não em reconhecer os seus pecados, identificá-los, mas em abordar o pecado de maneira do ponto de vista do amor de Deus e da graça de Deus sobre suas vidas. Tem muitos cristãos que sofrem, e sofrem muito, se sentem diminutos, se sentem inferiores, se sentem tristes, porque em algum momento de suas vidas ou pecaram, ou fizeram algo que não estava de acordo com a vontade do Senhor, né, aquilo estabelecido na palavra dele para suas vidas, e não consegue simplesmente liberar o seu coração desse erro, né? Cometer um erro, teoricamente, não seria grave, né, no sentido assim, mas claramente aberto, mas tem dificuldade, muitas das vezes, em entender esse erro e aceitar o perdão e o amor de Deus para suas vidas para poderem continuar a caminhar em relação a isso. Então, hoje nós vamos trabalhar em relação a essas coisas para nós podermos fazer justamente o tratamento desse tema em relação à vida cristã e de que maneira isso pode ser tratado de maneira objetiva e transparente no Senhor. Eu vou pedir aqui, então, para a pastora Ana, não sei se você pode orar, pastora Ana, acho que ela, não sei se caiu também, acho que a pastora Ana caiu. Então, eu vou pedir para a Amadilis para orar por nós nessa noite, para que nós possamos, em nome de Jesus, iniciar a nossa aula, se você puder, tá bom, Amadilis? Diaconisa Amadilis. Amém? Podemos orar para iniciarmos. Acho que nós não te ouvimos, Amadilis. Seu som está aberto, mas nós não conseguimos te ouvir. Amém? Então, eu vou pedir para... Acho que a gente não consegue ouvir a Amadilis. Eu vou pedir... Silvio, você pode orar para nós iniciarmos a aula, em nome de Jesus? Posso sim, pastor. Amém. Soberano Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos para aprender a Sua palavra. Que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que a Tua palavra entre em nós, Senhor. Que o Senhor venha abençoar o Seu filho, pastor Lúcio, que está ministrando a Tua palavra, e que o Senhor venha nos dar
uma aula e uma noite abençoada na tua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos tratar sobre esse tema. Eu vou compartilhar a tela aqui. E nós vamos abordar de maneira direta, né? Deixa eu pegar aqui esse tema. Então, os pecados pessoais, né? Esse é o título do estudo número 22. Hoje eu liberei a aula do estudo de número 21. Né? Eu vou tentar regularizar essa publicação às sextas-feiras. Tem sido um desafio devido à correria aí das últimas semanas, mas nós vamos conseguir regularizar isso em nome de Jesus, tá bom? Então, os pecados pessoais. A definição, né? O que é pecado, né? São os atos de pecados que os homens... a definição de pecados pessoais, né? São os atos de pecados que os homens cometem e que são contrários ao ensino de Deus e ao próprio Deus. Forma uma tríade juntamente com o pecado herdado e o pecado imputado da seguinte forma. A natureza pecaminosa do homem é o pecado herdado. Lembra? Nós estudamos lá em relação... todo ser humano, desde a queda de Adão, ele nasce com a natureza pecaminosa, que nós chamamos de pecado herdado. Mais ou menos, é só um exemplo, tá? Não tem nada a ver com o DNA em si, mas é como se fosse uma herança, né, genética, vamos dizer assim, se a gente pode chamar nesse aspecto, mas na genética, uma herança espiritual, que todo homem e mulher nascido a partir de Adão e Eva, da queda de Adão e Eva, ele herda, né? Ele herda a sua natureza pecaminosa. Então, todo homem, né? Essa é uma visão muito importante, né? Para a fé cristã, nós estudamos, se você não conseguiu, volta algumas aulas atrás, quando nós falamos um pouquinho sobre arminianismo, falamos um pouquinho sobre calvinismo. Independente da escola soterológica, do ponto de vista da linha de salvação, né, de como é que a salvação é feita, lembra? Nós falamos sobre calvinismo aqui, Deus escolhe alguns, né, na sua soberania ele escolhe alguns para a salvação, ou no ponto de vista arminiano, né, onde Deus também escolhe, mas baseado em que critério? Não na sua soberana vontade, mas que obviamente está presente, mas na sua presciência, né? Deus lá na eternidade, ele olha para o futuro, olha toda a humanidade, vê aqueles que responderiam ao seu chamado, e aqueles que responderiam ao seu chamado são eleitos por Deus para a sua salvação. Por que é essa necessidade? Porque todos pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos mortos, homens em nossos próprios pecados. Nós, homens que viveram, né, homens e mulheres no caso, né, e homens e mulheres que virão a viver, toda a raça humana ela está morta no seu próprio pecado. Porque nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós estamos separados de Deus. E, a partir daí, somente, né, como diz, por exemplo, em Efésios, a ação do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, é capaz de trazer cada um de nós da nossa morte espiritual através do pecado para a vida em Cristo Jesus. Somente através da graça de Deus, do amor de Deus, é que nossos olhos podem ser abertos para que nós entendamos a salvação e que precisamos ser salvos e possamos pegar, né? Eu falei algumas aulas atrás sobre isso. A salvação é como Deus é como um rei que estende a sua mão a um mendigo, né? Um mendigo. E nós somos esse necessitado na rua, nós somos esse carente. E quando Deus estende a sua mão, muitos simplesmente não veem, muitos simplesmente rejeitam, e muitos são tocados pelo Espírito para entender essa necessidade e dar a mão e aceitar essa graça, essa bênção que é a salvação. Em Efésios 2, no capítulo 8, fala sobre isso, que a salvação é, pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nenhum de nós, é um dom gratuito de Deus, para que absolutamente ninguém se glorie, né? Porque uma das características do Senhor, e nós estudamos aqui no Seminário Teológico, é que Deus, ele não divide, né? Deus, ele é um ser glorioso, né? Deus não é um homem grandão, Deus não é um homenzão, né? O Senhor não é um homem, um ser humano grande. O Senhor é um ser espiritual, poderoso, é o próprio Deus, ele é a essência de todas as coisas. Ele nunca nasceu e nunca morrerá, né? Ele sempre existiu de eternidade a eternidade. Nós abordamos isso aqui em diversas aulas ao longo desse tempo. E como esse ser espiritual poderoso, Deus estendeu a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, de maneira que ele não divide essa glória com ninguém, né?
Se fosse algo que nós pudéssemos efetivamente fazer, nós teríamos direito a compartilhar com Deus a glória, que é a glória da salvação. E esse é o maior benefício, né, de um cristão nascido de novo, é justamente ter essa percepção, essa consciência de que você não é merecedor, eu não sou merecedor de absolutamente nada. Mas é o Senhor que fez tudo. O Senhor te alcançou. O Senhor estendeu a sua mão para você. O Senhor, através do Espírito Santo dele, ele tocou o seu coração e você pôde ver. Assim como Paulo, né, tinha escama em seus olhos e ele pôde ver. A gente era pobre, cego e nu. E Deus nos acolheu, curou a nossa cegueira, nos fez herdeiros da sua herança, nos fez ricos em Cristo Jesus e nos deu novas vestes, vestes limpas. Não estamos mais nus, não somos mais envergonhados diante do pecado. E a partir disso, o princípio é que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então, nós falamos sobre isso. É necessário que nós, como cristãos, nascidos de novo em Cristo Jesus, tenhamos essa percepção. Domingo agora, por exemplo, na pregação de domingo, eu tratei sobre Marcos, no seu capítulo 13, que fala sobre a volta de Cristo. Por que que o Senhor, né, tocou no meu coração e eu me senti impelido a tratar sobre isso? A maioria dos cristãos hoje vivem as suas vidas de maneira que, como se a segunda vinda de Cristo não existisse. A intenção na pregação de domingo, e eu tocar nesse assunto hoje, não é definir uma data, não é porque Israel está em guerra, não é nada disso. Jesus foi claro, somente o Pai, nem Jesus sabia, sabe a hora e o dia em que ele irá voltar. Mas verdade é que, da mesma maneira que ninguém sabe, a gente também não sabe se vai ser daqui a 100 anos e não sabe se vai ser essa noite. E a Bíblia nos instiga todo o tempo de nós estarmos com as nossas vestes limpas, de nós sermos como as virgens prudentes, mantermos as nossas lamparinas com óleo, esperando o retorno do noivo para as bodas do Cordeiro. Eu até hoje estava conversando com a minha esposa, com a pastora Tatiana, e ela falou algo que marcou muito no que ela me disse, né? Eu falei com ela, a gente estava conversando sobre a pregação de domingo, a gente estava aguardando algumas coisas que iam entregar lá para casa, na frente do prédio. E aí eu falei sobre a pregação e disse assim para ela: importante a gente falar sobre essas coisas, sobre a volta de Cristo. E eu não vejo muitas igrejas, não que não tem igrejas que não falem sobre isso, mas uma boa parte das grandes igrejas não tratam mais esse tema. E ela falou a seguinte frase, e que ficou guardada no meu coração desde então. Fala assim, essas igrejas, a maioria delas não fala nem mais de Jesus, quanto mais da volta dele. E de uma maneira muito simples, né, num comentário muito simples, ela falou uma grande verdade. Hoje o cristianismo, na sua grande maioria, está reduzido a pregações motivacionais de como a gente vai vencer na vida, de como a gente vai alcançar as coisas, como a gente vai ter uma família, como a gente vai disso, como a gente vai aquilo, e prosperar. Se multiplicam na internet aí cursos para empresários gospels, né? O segredo, gente que nunca não tem nenhuma carreira profissional, tem absolutamente nenhuma bagagem profissional, só debaixo de uma unção, né? Pastores debaixo de uma unção, se colocando, fazendo seminários de impulso, de seminários de homens de negócio, como se o reino, ou talvez tenha virado, né, se tornasse um grande negócio. Mas a verdade é que nós precisamos ter isso no nosso coração. O que torna a nós, eu e você cristãos, são 3 pilares fundamentais: crer no Senhor Jesus, confessar Ele com a nossa boca, que Ele é Senhor sobre nossas vidas. Sem Cristo não há salvação. Crer que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio e esteve entre nós, e que Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e morreu na cruz pelos nossos pecados e derramou seu sangue. Mas também crer que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que nem a morte foi capaz de retê-lo. Ele ascendeu aos céus e hoje vive e reina de maneira poderosa, né, em toda a sua glória, à destra do Pai,
e ele vai retornar para nos buscar. A esperança da igreja, ao longo de todos esses 2000 anos, sempre foi a respeito do seu retorno. Estar preparado para isso. Eu tenho no meu coração que muitos cristãos têm uma vida pecaminosa, no sentido de certa forma, falha espiritualmente, pobre espiritualmente, não porque não são dedicados. Existem muitos cristãos sinceros que buscam na palavra, que tentam crescer no reino, mas como eles não têm enraizados no seu coração esses pilares, principalmente de que Jesus pode voltar a qualquer momento e que nós precisamos estar preparados, Jesus foi muito claro no Marcos capítulo 13. Ele diz, olha, vigiem, né? O tema da pregação de domingo foi pronto ou não, aí vem ele. Você estando pronto, eu estando pronto ou não, o Senhor voltará. E isso tem a ver com o quê, pastor? Tem a ver com a nossa vigilância sobre o pecado. Então, uma coisa é o nosso pecado herdado, a nossa natureza é pecaminosa. É a grande dilema do que nós vivemos, do que nós já falamos do já, mas ainda não. Nós já somos salvos em Cristo Jesus, mas ainda não, porque precisa ser completa essa obra. Jesus precisa voltar e nós vivemos eternamente com o Senhor. Nós já somos livres do pecado? Já, mas ainda não. Nós não estamos mais sob o poder, sobre a influência do pecado. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Mas ainda não está completa no sentido de termos nosso corpo transformado, glorificado, a exemplo de Cristo, e possamos ter um corpo incorruptível que não peque mais. Então é importante que nós tenhamos essa percepção e entendemos que a nossa natureza por si só é pecaminosa, que vamos pecar, que vamos errar, mas que podemos, através do poder do Espírito Santo, evitar isso. Por isso que ser cheio do Espírito é algo tão importante para o cristão. Você ser cheio da palavra, cheio do louvor, cheio do conhecimento do Senhor, ter uma vida de oração, é fundamental para que você tenha uma vida saudável em Cristo Jesus. Jesus nos prometeu em João 10,10 uma vida abundante, uma vida cheia. E essa vida não é uma vida futura, não era uma promessa para o futuro, é uma promessa para o agora. Então, nós podemos ser cheios em Cristo Jesus nesse momento. E aí, essa estrutura fica dessa forma, uma tríade. A nossa natureza pecaminosa, que é o pecado herdado, que vem junto com a nossa herança humana, de Adão e Eva, nossos pais ancestrais, cabeças, né, de raça, a gente chama de cabeça federal de raça, Adão. Mas onde o primeiro Adão falhou, a Bíblia diz que o segundo foi vitorioso. Chegará um tempo que nós somos, entre aspas, semelhança, imagem, nós somos imagem e semelhança de Deus, obviamente, né? Mas no sentido de filhos, nós somos todos filhos de Adão e Eva, nessa linhagem, né? E herdamos o seu pecado. E Cristo, em Efésios 2, no capítulo 2 de Efésios, também fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Que Deus estabeleceu, Deus primeiro separou um povo, que era o povo de Israel. Ao redor desse povo, Deus construiu um muro, que era a sua lei, a sua palavra, para isolar eles em termos de santidade. Quando Jesus vem, o apóstolo Paulo diz que essa barreira ela é rompida. E aí aquilo que estava retido em Israel alcança os gentios, ou seja, a salvação era para todos. E a partir dali, Deus institui uma nova humanidade, que será uma nova humanidade. A raça humana não vai terminar. A raça humana ela vai ser transformada numa nova humanidade. E que humanidade é essa? A exemplo de Cristo Jesus, nós teremos um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo que não terá doenças, um corpo que não terá morte, um corpo que não cederá e não terá pecado. Isso é importante, porque nós somos seres espirituais, com certeza. Mas o plano do Senhor para nós, para a humanidade, não é que nós sejamos seres, entre aspas, espirituais. É porque nós falamos, não, você é espiritual hoje no sentido de, ao contrário de ser carnal, né? No sentido de assim, eu estou andando na vontade de Deus ou eu estou pecando. E a gente acaba falando espiritual e carnal. Mas a vontade de Deus, obviamente, que nós sejamos espirituais, mas no sentido de que nós teremos um corpo carnal, no sentido não de carnal, de carnalidade, né? Mas de um corpo físico. Lembre-se, Jesus morreu e ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus não reencarnou, que é um conceito espírita, kardecista, por exemplo.
né, e de outras religiões. Jesus encarnou, Jesus se fez carne, Jesus morreu e ele ressuscitou num corpo glorificado como Jesus. Jesus morreu, Jesus, e Jesus ressuscitou Jesus no corpo de Jesus, só que um corpo agora transformado. E nós também seremos assim. Nós morreremos Lúcio, morreremos Tânia, morreremos Sil, morreremos Amadilis, morreremos Tatiana, morreremos Ana, Marcos, Mariana, e ressuscitaremos Lúcio, Sil, Amadilis, Tânia, Tatiana, Jorge, Mariana, Marcos, Lorena. Nós não ressuscitaremos outras pessoas. Nós seremos as mesmas pessoas, só que agora num corpo transformado, glorificado, né? E isso é importante, essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança. Lembra que eu preguei sobre isso? Os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos não reconheciam Jesus, não era porque Jesus era um outro Jesus, nesse aspecto. Era o mesmo Jesus, lembra? Quando Jesus encontra com os discípulos e Tomé quer ver para crer, Jesus mostra as marcas nas suas mãos, as marcas dos pregos em suas mãos, as feridas em suas mãos. Era o mesmo Jesus. Só que, por que aqueles discípulos no caminho de Emaús não reconheceram? Porque agora é um Jesus glorificado, num corpo glorioso. E essa é a herança que nós recebemos. Nós nos tornamos, olha que poderoso, Jesus nos fez co-herdeiros da sua herança. E nessa herança, né, que é aquilo que foi deixado pelo Pai para os seus filhos, além de ter toda a criação, reinar com Cristo eternamente, né, sermos filhos de Deus e não mais sermos filhos de Deus, nós também vamos receber o mesmo corpo. Jesus, ele passa de unigênito, óbvio que ele ainda é unigênito do Pai, ele é Deus, ele não é humano, nós nunca seremos igual a Jesus, mas no sentido, ele passa de unigênito do Pai ao primogênito dessa nova humanidade. Ele é o primogênito em que sentido? Ele é o primeiro a receber esse corpo glorioso. E os discípulos não reconhecem Jesus, e eu preguei sobre isso, não era porque Jesus era um outro Jesus, mas porque Jesus não era mais nem baixo nem alto. Jesus não era nem mais nem gordo nem magro. Jesus não era nem mais velho nem mais novo. Jesus era perfeito. Porque esse novo corpo, ele será perfeito. Não vai ser mais a Sil, ou a Lorena, ou a Tatiana, ou o Lúcio, ou a Amadilis, ou o Marco, Mariano, Jorge, a pastora Ana. Não vai ser mais nem velho nem novo, nem alto nem baixo, nem bonito nem feio. Seremos perfeitos. Porque receberemos aquilo que é perfeito, aquilo que é incorruptível. E essa é a nossa herança. Então, isso é importante que nós tenhamos isso em mente. Temos a esperança do retorno de Cristo em nosso coração. As igrejas não falam mais sobre o retorno, não falam mais sobre o inferno, que a eternidade é o que está em jogo. Esses temas eram tão importantes, nós terminamos agora na carta do Novo Mundo, terminamos a carta de 1 Coríntios. Esse tema era tão importante que Paulo trata isso em diversas cartas, e Coríntios também, sobre a importância da ressurreição e de como a nossa fé é vazia se Cristo não houvesse ressurgido. Em outros momentos, em outras cartas, ele trata também sobre a questão de quanto é importante essa esperança em Tessalonicenses, se não me engano, de que Cristo veio, porque os Tessalonicenses, assim, havia um rumor de que Cristo já havia voltado, eles tinham ficado, e eles estavam tristes, a esperança deles estava vazia. Então, esses conceitos são fundamentais para a nossa fé, para você seja um cristão firme naquilo que é a sua promessa. Não adianta eu, como pastor, ou nós, como pastores, definimos para vocês aquilo que é a base da fé de vocês. Não somos nós que vamos garantir a salvação, né, nesse aspecto. A salvação, ela é e sempre será individual. O nosso papel como pastores é, de maneira direta, e através do Espírito Santo, né, porque nós fomos chamados, e ele que nos capacita, a manter o coração da igreja firmes nessas promessas. Porque, obviamente, ninguém quer morrer, obviamente, ninguém quer sofrer, obviamente, ninguém quer passar por isso. Nós temos medo disso, nós fomos criados para sermos
eternos, né? Deus criou Adão e Eva para viverem para sempre. E quando pecaram é que a morte entrou. O homem não foi feito para morrer. E por isso nós temos dificuldade com a morte. Mas nós também não temos mais o que temer. Essa é a verdade. A nossa esperança, ela está no Senhor. Um dia Jesus voltará. Um dia nossos irmãos que morrerão e que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. E nós, se estivermos vivos, seremos transformados junto com ele, como diz lá em Tessalonicenses. E essa é a esperança da igreja. O seu Senhor vem te buscar. O seu Senhor, o nosso Senhor, ele vem nos buscar. E a igreja se esqueceu dessa mensagem. Isso era tão importante no início da igreja que era discutido de maneira muito profunda isso. Pessoas acreditaram nessa mensagem. Elas não acreditaram numa vida melhor, porque não era melhor. Era sofrimento, era perseguição. O que moveu a igreja no início do século, através dos apóstolos, depois dos patriarcas, né, da igreja, era a esperança de que nossos pecados haviam sido perdoados e que havia uma esperança para nós não vivermos em sofrimento eterno no inferno, mas que nós viveríamos eternamente com o Senhor, que a nossa condenação foi transformada numa salvação poderosa em Cristo Jesus. E essa é a mensagem do Evangelho. Mas nós precisamos entender isso. A nossa natureza pecaminosa, os atos dos pecados, que são os pecados pessoais que eu vou tratar na aula especial que nós vamos ter, e a culpa pelo pecado, que é o que nós estudamos na última aula, que é o pecado imputado. Né? Imputado é aquilo que é colocado na conta, vamos dizer assim. Né? Quando nós pecamos, é colocado na nossa conta. Né? E tanto é colocado na nossa conta, né, que eu vou sempre bater nesse texto, né, para que você grave isso tem que ficar gravado no seu coração, esse texto de Colossenses, no capítulo 2, 14 e 15. Você precisa ter isso registrado no seu coração. Porque ele diz assim, olha, e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual não era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Colossenses 2,14. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, deles triunfou na mesma cruz. O que é esse versículo? Ele é o cerne da nossa salvação. O que Jesus fez? Pegou lá o seu pecado imputado. Havia uma dívida contra a pastora Tânia. Havia uma dívida contra a pastora Ana, contra a pastora Tatiana, contra mim, contra cada um de nós. Jesus pega essa dívida. A Bíblia diz isso, literalmente, Colossenses 2,14. E Jesus simplesmente lhe risca. Como você vai antigamente, quem tinha vendinha, né, mercadinho, que era no tempo mais antigo, você tinha uma continha na vendinha do seu bairro. E quando você ia pagar lá, no caderninho, né, da mercearia, o pai da pastora Tatiana tinha uma merceariazinha, vendinha. Lá, tinha lá a continha. Se ela pagar, abriu o caderninho, riscava. Você pagava, riscava aquela dívida, né, zerava, dava um risco assim de cima e embaixo no caderninho, e você podia, tinha a sua conta limpa. E é exatamente isso que Jesus fez. Jesus pegou lá a dívida que havia contra mim e contra você, e ele riscou de uma vez por todas essa dívida. É isso que Colossenses 2,14 diz. Que ele, havendo riscado, escrito essa dívida contra nós, que era contrária a nós, ela removeu do nosso meio, ele foi lá e tirou essa conta do nosso meio. Arrancou, como arrancasse essa dívida, essa página de dívida, e ele vai na cruz e ele crava essa dívida na cruz. Semana passada eu falei sobre isso. Eu vou falar quantas vezes for necessário que você grave isso no seu coração. Jesus, quando morre na cruz, que ele diz, e eu já preguei sobre isso também, quando diz que ele diz está consumado, o termo ali no hebraico, né, no aramaico que Jesus fala, é tetelestai, que é está pago. Está pago. Jesus, quando diz está consumado, ele diz está pago. A dívida que havia contra nós foi paga na cruz do Calvário. Foi cravada lá. Então, pastor, entendendo isso, sabendo disso, por que eu não consigo me livrar do peso do pecado quando eu peco? Entendendo que você é um cristão, uma cristã honesta.
Estou dizendo que a pessoa que tá, eu peco mesmo, vivo uma vida. Não, ser honesto. Você ama Jesus. Você sabe que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Você é apaixonado por Jesus. Você é apaixonada por Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. E quando você peca, por que você ainda carrega esse peso durante tanto tempo? Porque muitos cristãos não conhecem, não entendem, não conseguem aceitar essa dádiva, essa graça que Deus nos deu. E eu, nas próximas 2 aulas, eu vou tratar sobre isso. Eu acredito que uma só eu consiga, mas se não der, eu trato em 2 aulas sobre isso. E eu quero tratar sobre isso. Como experimentar o amor e o perdão de Deus na sua vida. Tem cristãos que erraram há 10 anos lá atrás. E hoje ainda não conseguem ter uma vida fluida na presença do Senhor. Porque há 10 anos atrás erraram, pecaram, cometeram algum erro que não consegue simplesmente se desvencilhar dele. E isso é importante nós entendermos de maneira clara. E aí algumas características desses pecados pessoais, né? Primeiro, a universalidade do pecado. Todos cometem pecado. Todos, né? Eu vou abrir a Bíblia aqui. Se alguém puder abrir, por favor, em Romanos, capítulo 9, também para nós podermos ir lendo. Romanos 3:9 o Romanos 9? É 3:9, perdão. 3:9. Amén. ¿Qué concluiremos então? ¿Estamos en posición de ventaja? No. Ya demostramos que tanto judíos cuanto gentios están debaixo do pecado. Pode ler o 10, por favor. 10 e 11. Até o 12, perdão. Como está escrito, no há nenhum justo, ni un sequer. No há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Amém? Amém. Então, esse texto do apóstolo Paulo, né, Romanos é uma carta poderosa, e ele está tratando justamente sobre isso. Ele está tratando sobre a questão do pecado, né, que o pecado exalta a glória de Deus. Ele está fazendo essa tratativa, né, vamos dizer assim, né, sobre pessoas que tentam justificar o pecado de alguma forma. E ele chega nessa conclusão, ele diz assim no versículo 9: que concluiremos então? Estamos em alguma posição de vantagem? Né? E ele diz: não, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Então, todos pecaram. Todos. Judeus, gentios, não tinha um ser humano, não existe um ser humano sequer, com exceção de Cristo Jesus, 100% homem, 100% Deus. Não existe nenhum homem sequer que seja justo. E ele diz: olha, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e nem que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Esse texto, ele dá claramente a natureza humana. Não existe. É estarrecedor como algumas pessoas assumem essa posição de santidade, né? Os ungidos, os pastores, os líderes ungidos. Assumem uma posição de hierarquia, né, no sentido de serem mais espirituais do que outros irmãos. A Bíblia é muito clara. Não existe um justo sequer. A Bíblia nivela todo mundo por essa régua. Não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda Deus, não há ninguém que tenha um coração para o Senhor. Dito isso, todos nós estamos debaixo da mesma condenação. O ministério pastoral, o ministério de liderança numa igreja, por exemplo, ele obviamente está incluso maturidade espiritual, conhecimento da palavra, uma caminhada com o Senhor, um chamado por Deus, capacitação por Deus, é óbvio que isso está incluso. Mas isso não diferencia, em termos de santidade, absolutamente ninguém. Todos pecaram. Todos pecaram. Estão separados de Deus. E a partir daí,
a graça de Deus, o amor de Deus e o nosso coração voltado para o Senhor é que vai estabelecendo essa caminhada com Cristo em toda a nossa trajetória cristã. A Madilis levantou a mão? Pode perguntar, Madilis, fica à vontade. No, amén, pastor. Ya você falou, porque el pasaje dice, pues todos pecaron, están destituidos de la gloria de Deus. Ya você falou eso, era para leer eso. Sim, sim, sim. Pecaron, están destituidos de la gloria de Deus. Todos hemos pecado. Ya você falou eso, pastor. Sim. E esse é justamente, né? Esse texto ele é fundamental, né? Para que nós entendamos, né? Quando, se eu não me engano, está até em Romanos 3 aqui, 25, né? E aí, quando versículo 23, né? 3, 23, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas é importante para nós termos essa percepção. Por quê? Porque quando nós entendemos isso da universalidade do pecado, que todos nós temos a mesma natureza, nós começamos a entender que é a graça de Deus, é o amor de Deus que nos salva. E aí a gente elimina uma série de problemas que a gente tem no meio da igreja. Pessoas que se acham mais espirituais que outros irmãos. Pessoas que se acham mais ungidas que outros irmãos. Pessoas que se acham mais importantes que outros irmãos. Em Efésios também, que eu já citei aqui no capítulo 4, diz que Deus tem um corpo. E Deus deu cada um para um ministério. Um para profeta, um para pastor, um para mestre, né? Em Coríntios também, no 1 Coríntios também tratamos sobre isso. Sobre como é importante entendermos que o corpo de Cristo ele é uma unidade. Ele só funciona em unidade. A característica da nossa natureza pecaminosa nos nivela todos como um só, por baixo. E todos com a necessidade de Cristo intervir pelas nossas vidas e, através disso, é que nós começamos a viver, entendendo que somente em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos ter uma vida abundante nele. A abrangência do pecado. São pecados não apenas aqueles que podem ser vistos, mas também aqueles que são cometidos em pensamento, né? Mateus 5, 27, 28, é um texto clássico sobre isso, né? Eu vou abrir aqui esse texto só para vocês entenderem. Mateus 5 é o sermão, né? É uma das pregações mais profundas de Cristo. 27, 28 fala sobre a questão do adultério, né? Ele fala, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. É óbvio que aqui, né, o que Jesus está estabelecendo, e é importante que a gente tenha, porque esse texto de Mateus, ele acaba indo na contramão de estabelecer um legalismo muito grande, no sentido assim, óbvio que Jesus está estabelecendo claramente o que é pecado, mas qual é o legalismo, né? Das pessoas que começam a gerar um monte de regras, né, humanas, de doutrinas humanas, para tentar controlar a vida das pessoas e o pecado. Jesus, o sentido daqui não é uma questão de controle somente, mas o contexto que Jesus estava dizendo aqui, Jesus todo o tempo, em seu ministério, ele afrontava literalmente uma classe, né, religiosa, que eram os fariseus, né, que eram os doutores da lei, principalmente, que se consideravam acima do bem e do mal, homens espirituais, mais ungidos que todo mundo. Há mesmo tipo de comportamento que nós vemos hoje em dia em muitos pastores, em muitos líderes de igreja, que se acham acima do bem e do mal, acima da santidade, que se acham os profetas, se acham os Elias do novo tempo. E esses homens achavam que sabiam tudo sobre ele, que eram santos e perfeitos em todos os seus caminhos. Porque dizimavam sobre até o coentro que eles davam. Lembra? Jesus trata sobre isso. Fala, olha, vocês não tem que deixar de fazer uma coisa, vocês dão dízimo de tudo, mas não tem piedade no coração de vocês. Vocês não têm amor no coração de vocês. Não me engano, tá eu vou resgatar o texto, que acho que é Mateus 23. E Jesus fala sobre isso.
Você não tem piedade no coração de vocês. Vocês não têm amor. Vocês dizimam, mas não têm amor no coração de vocês. E Jesus fala, olha, vocês não deveriam deixar de fazer uma coisa em detrimento da outra. É incrível, eu falei também sobre esse domingo, as pessoas falam sobre dízimos e ofertas. Dízimo no Novo Testamento. Não, Jesus fala sobre dízimo. Jesus fala, olha, vocês têm que fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Ou seja, vocês precisam amar o seu próximo e continuar cumprindo com os mandamentos do dízimo. Ou vocês precisam cumprir o mandamento do dízimo e precisam amar o seu próximo. O que não funciona para Deus é você fazer uma coisa em detrimento, deixar de fazer uma coisa em detrimento da outra. Não adianta você ser dizimista e maltratar o seu irmão, não ter um coração para o seu próximo. E não adianta você dizer que tem um coração para o seu próximo e falhar no seu compromisso com o Senhor. Por isso que o dízimo ele é uma atitude do coração, não é uma atitude de ordenança, simplesmente. Fala muito do coração, não somente daquilo que é uma ordem. Né? E Jesus está falando sobre isso aqui. Jesus está falando, nesse caso aqui, sobre esses homens que se achavam acima do bem e do mal. E ele fala assim, olha, vocês estão achando que porque vocês não cometem adultério, que era um dos 10 mandamentos lá, dados por Deus, vocês são tops, vocês acham que vocês são santos. É mais ou menos assim, Jesus fala, deixa eu contar uma coisa, a régua minha, do Senhor, do seu Deus, a régua do Pai, ela é muito mais alta. Vocês acham que vocês são santos porque vocês não adulteram? Vocês ouviram, não adulterarás? Mas eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma verdade para vocês. Mas eu vou lhes dizer algo que é ainda mais importante. Que para o Pai, para a santidade, não é só não adulterarás. Diz que se você simplesmente olhar, intentar no seu coração, desejar no seu coração uma mulher, você já adulterou com ela no seu coração. Repare que o Senhor, ele sempre vai na atitude do coração. Nós estudamos aqui na questão do pecado, por conta do pecado, da aula sobre o pecado original. O pecado não foi comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O pecado foi a desobediência. O comer o fruto foi a consequência, junto com todo o resto. Mas decidir comer o fruto, decidir desobedecer a Deus naquilo que Deus tinha ordenado, na palavra que Deus tinha dado, é a origem do pecado. A origem do pecado é a desobediência a Deus e a sua palavra. Essa é a origem do pecado. Todo o resto, ela é só consequência. Ah, como é que eu tento não pecar? Obedece ao Senhor e a sua palavra. Conheça o Senhor e a sua palavra. Porque um homem que teme ao Senhor e a sua palavra, ele não vai tentar no seu coração adulterar. Um homem que conhece o Senhor e a sua palavra, ele não vai tentar no seu coração roubar ninguém. Uma mulher que conhece o Senhor e conhece a sua palavra, e guarda a sua palavra, obedece a Deus na sua palavra, ela não vai intentar no seu coração ter relações sexuais ilícitas fora do casamento, falar mal das pessoas, ficar de fofoca. Os homens também, estou dando só exemplos aqui, podem trocar todos os exemplos desse sexo de um pelo outro, tanto faz. Porque o pecado, ele na origem, ele é basicamente a desobediência. A desobediência. No modo como nós falamos, no modo como nós expressamos. Ah, como é que eu mudo a forma como eu trato as pessoas, como eu falo com as pessoas, como eu reajo às pessoas, se eu blasfemo, se eu xingo, se eu murmuro. Se você tiver no âmago do seu coração, o reino é sobre o coração. Lembra sobre isso? Eu falei sobre isso, sobre a arca, numa pregação de quinta-feira? Ah, cadê a Arca da Aliança? A Arca da Aliança tinha lá os mandamentos, tinha lá a presença de Deus que vinha e a aspersão do sangue sobre a arca para perdão dos pecados, né? Uma vez por ano lá. Cadê a arca? A Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança agora existe uma nova aliança. Aquela arca era para aquela aliança. Para essa nova aliança que é em Cristo, existe uma nova arca. E essa arca é o meu e o seu coração. Não era a promessa de Deus? Chegará o tempo que eu escreverei nos seus corações a minha lei. Eu derramarei sobre toda a carne do meu espírito.
O sangue do cordeiro que era aspergido uma vez por ano sobre a arca ali, os querubins ali postados ali, agora foi aspergido sobre a minha e sua vida. Nós somos a arca da aliança, nós somos aqueles que carregam a presença do Senhor. Não era isso que era a arca? A presença do Senhor manifesta fisicamente na terra. Onde estava a arca, estava a presença do Senhor. Cada cristão hoje é a arca da aliança, da nova aliança. Nós somos a manifestação da glória de Deus aqui na terra. A sua vida e a minha vida, elas são um milagre. A minha vida e a sua vida são um testemunho de Deus. Nós carregamos no nosso coração a aliança. Então, quando nós precisamos entender esses fundamentos, eu tenho falado sobre isso, porque quando você entende isso, você não depende mais do pastor para ser crente, da igreja para ser crente. Não que você não vá congregar, deixar um parênteses bem grande, não estou falando para você deixar de. Pelo contrário, é errado, tá? Vou deixar claro, é errado. Desigrejado não existe. A igreja foi feita para ser uma célula, um corpo. Ah, eu sou desigrejado. A igreja de um sozinho não existe. Onde estiverem dois ou mais reunidos, precisa ter dois para reunir no nome de Cristo para ali se fazer presente. Se os apóstolos tivessem adotado a premissa do desigrejado, teriam ficado em casa, né? Pedro teria ido para casa, não é pregar em Pentecostes, porque ele não suporta a igreja. Isso é mentira do diabo. Desigrejado é uma mentira do diabo. Não deveríamos reforçar os desigrejados, a ideia de desigrejado. Deveríamos, sim, atacar frontalmente essas igrejas que geram desigrejados. Pastores abusivos, líderes abusivos, pessoas que se acham donas dos outros. O Senhor me deu como pastora, minha esposa como pastora, minha mãe como pastora, ovelhas. Nós não somos donos, nós somos servos. O dono das ovelhas não somos nós, é o Senhor. E ele nos contratou, nos chamou, somos os trabalhadores da última seara, para colhermos aquilo que o próprio Senhor plantou e amadureceu. E esse é o reino. E essas características são importantes. Então, todos nós, o padrão de Deus é muito acima, é isso que Jesus está falando em Mateus aqui. Vocês acham que vocês são crentes, vocês são muito santos, vocês são melhores que todo mundo, porque vocês não adulteram? Então, deixa eu contar uma novidade para vocês. O padrão de Deus, a régua é muito, muito acima. O padrão de Deus, se você só olhar um segundo, um milésimo já pecou. Morte. Por isso que Jesus termina aí dizendo, olha, sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. É impossível alcançar os padrões que o Senhor estabeleceu. Somente em Cristo Jesus, morrendo para o mundo, morrendo para a nossa velha criatura, sepultados no batismo, nascidos de novo para Cristo, que nós podemos viver essa vida, que somente Ele pode viver através de nós. E aí a classificação do pecado, né? Há diferenças na gravidade, né, dessas classes de pecado, né? Jesus disse que o pecado de Caifás era pior que os de Pilatos, enfim. O Antigo Testamento trata de forma diferente de pecados cometidos, né, por ignorância, né, dos pecados de rebeldia, dos chamados de atrevimento. Níveis de conhecimento diferenciado da vontade de Deus reduzem o pecado em consequências diferentes, né? A Bíblia também se refere a um pecado imperdoável e pecados que são para a morte, em 1 João 5,16. Questão de falar, para Deus não existe pecadinho, pecadão. Sim, não. Para Deus, pecado é pecado. Deus é santo, ele não aceita o pecado. Mas existem sim essas diferenciações de pecado. A Bíblia fala que pecados que são para a morte são imperdoáveis, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso aqui. Né? Sendo o ministério do. Lembra que Jesus veio? Eu vou e mando para vocês o Consolador. E ele será responsável para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus explica sobre esses 3 pontos. É o ministério do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem rejeita, resiste no seu coração, o 1 João fala disso, olha, no capítulo 1, se eu não me engano, ele fala, olha, que se dissemos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. E quando se o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo,
convence e fala para você, olha, Lúcio, você é pecador. E eu digo assim, não, eu não sou pecador, não preciso de Cristo. Eu estou fazendo de Deus mentiroso, eu estou atribuindo a ele, ou eu estou certo, ou ele está certo. Se eu acho que eu estou certo, quem está mentindo para mim é o Espírito Santo. É o Senhor. E esse pecado é imperdoável, porque quem rejeita o Espírito, ele vai ser condenado. Ele não, porque somente pelo Espírito o homem pode ser salvo. Se não for o Espírito do Senhor em nossas vidas, ele é o Consolador, ele é o Paracleto, ele que caminha ao nosso lado. Você já teve fraco? Você já está forte? Quem te levantou foi o Espírito Santo do Senhor. Você já teve um dia horrível e veio para a igreja e uma palavra explodiu no seu peito? Foi o Espírito Santo do Senhor. Você já estava mal e alguém te ligou absolutamente do nada? Foi o Espírito Santo do Senhor. Ele é o Paracleto, ele é aquele que foi chamado para caminhar ao nosso lado todos os dias até que haja a consumação dos séculos. Então, existe essa diferença de pecado. Não só do ponto de vista do pecado em si, né? Tanto é que no Antigo Testamento tinham classes, né, de ofertas para cada tipo de pecado. Pecado se ia lá, mentiu, vai lá, dá um exemplo, tá? Sim, supérfluo, não estou pegando nenhum texto específico lá. Mas mentiu, vai lá, oferece uma andorinha, sei lá. Ah, você brigou com a sua mãe e desacatou ela, xingou sua mãe. Aí você tem que ir lá oferecer um boi. Existe essa diferença, né? Para Deus tudo é pecado, obviamente, né? Mas tem pecados que são muito mais graves que outros, né? No sentido de consequências, por exemplo. Se eu me estourei dirigindo aqui o carro, briguei com alguém, eu posso ir lá e confessar, se eu me perdoa, não tive domínio próprio, se eu não me dá domínio próprio, tal, por exemplo, isso é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, é eu roubar alguém, defraudar alguém. Não existe não ter consequência para isso. Ah, você me desculpa, eu te roubei, agora não existe. Você vai pagar pelo que você fez. Uma esposa que trai o marido, ela precisa, não tem como ela não fugir da consequência disso. Ah, não, vou ficar quietinho que vou pedir perdão a Deus, está tudo certo. Não, precisa confessar o seu pecado e sofrer as consequências desse pecado. Ou o homem também, enfim, tanto faz, vice-versa. Então, para terminar, a transmissão dos pecados pessoais. Os pecados pessoais não são transmitidos de uma pessoa ou de uma geração para outra. Cada pessoa comete seus próprios pecados e é responsável por eles, né? Porque as pessoas confundem o pecado herdado com transferência de pecado. Isso está em quebra de maldição espiritual. Isso teve uma época na igreja que foi hereditária, quebra de maldição hereditária. Assuntos que eu não quero entrar hoje aqui. Não quero entrar. A gente pode tratar sobre isso sem problema nenhum, mas não quero entrar hoje aqui. A Bíblia fala que o pecado herdado é aquele que nós herdamos, né, de Adão, que nasce conosco. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso também, sobre o pecado, são pessoais e intransferíveis. Lembra do cego? Os discípulos perguntam, quem é que pecou, Jesus? Foi ele ou foi os pais dele? E Jesus fala, nem foi ele, porque naquela época só tinha duas chances de você nascer cego. Ou você pecou e mereceu aquilo, ou seus pais pecaram e você mereceu aquilo porque seus pais eram pecadores. Ou seja, a transferência da consequência dos pecados dos pais para os filhos. E aí, o que acontece é que, quando Jesus fala, olha, nem ele, nem os pais dele, mas para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. É óbvio que a Bíblia fala sobre o pecado alcançar gerações, né? Isso tudo eu sei. Mas isso tem a ver no contexto daquilo. O que eu estou dizendo é, pessoas que não aceitaram a Cristo, não havia a liberdade que há no poder, no sangue de Jesus, do pecado. Lá atrás, a pessoa, né, era a geração de ímpios, era a geração de ímpios, ia embora. Os amalequitas, né, iam todos lá, os filisteus, todos. Uma geração de ímpios. Hoje não tem mais essa divisão, esse muro que separava ímpios, né, gentios, né, malequitas, filisteus, de Israel, por exemplo, né, ou Israel de egípcios. Tinha um muro, que era a lei de Deus. Deus cercou Israel como uma cerca. Essa barreira ela foi quebrada.
A salvação que era somente do povo judeu agora é para gregos, egípcios, amalequitas, amonitas, filisteus, palestinos, árabes, não importa, alemão, chileno, brasileiro, acabou, o muro não existe mais, a salvação foi estendida a todos. E esse é o poder de Cristo Jesus, essa é a mensagem da igreja, fala, venham e comprem sem preço, comprem de graça. Não era a promessa do Senhor? E comprarão sem dinheiro. E o que nós compramos sem dinheiro? O alimento espiritual que vem do Senhor, a sua palavra, a sua salvação, que nós, entre aspas, compramos com um simples Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Toma a minha vida e me faz o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. É graça, de graça, pela graça. E nós, como cristãos, nós precisamos ter isso. Você precisa ter isso no seu coração, minha irmã, meu irmão. Você precisa ter isso no seu coração. Para que você seja alcançado pelo amor de Deus, para que você sinta a presença de Deus. Olha, quando eu penso sobre isso, meu coração ferve. Meu corpo se arrepia, porque é lindo demais, é poderoso demais. E a gente perde tanto tempo falando sobre coisas de tão pouca importância. A igreja deveria falar mais sobre o amor de Deus, sobre a volta de Jesus, sobre nós sermos livres do inferno, do sofrimento eterno. Porque, meu irmão, tudo bem, todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ter uma boa vida, mas dinheiro a gente ganha, a gente perde. Emprego bom a gente ganha, a gente perde. Todo mundo quer ter uma estabilidade, o Senhor sabe do nosso desejo. Domingo eu falei sobre isso na pregação sobre a volta de Cristo. Lembra do homem que falou, olha, plantei aqui, tive uma colheita excelente, vou construir aqui o celeiro e vou juntar toda a minha riqueza e vou viver tranquilamente e pronto. Pronto, a minha vida está resolvida. Se não me engano, acho que é Lucas 12, esse texto. E a minha vida está resolvida. E a Bíblia fala que esse louco, louca, essa noite ainda vão pedir a sua alma. Quantos homens e mulheres que nós vimos aí ao longo do tempo que atingiram o sucesso, o auge, o top, tiraram suas próprias vidas, perderam suas vidas. Muitos. Loucos, essa noite vão pedir a sua alma. A verdade é que nenhum de nós aqui sabe se estará acordado amanhã. Nós não sabemos. E a igreja parou de falar sobre isso. E aí, por isso que as pessoas se sentem tão permissivas para o pecado. Porque faz parte da vida cristã o temor e o temor do Senhor. Você tem que temer ao Senhor, tem que tremer diante do Senhor. É o Senhor. Deus não é um homem grandão, é o Senhor. É o Deus criador, é Jeová, é o Senhor criador de céus e terras. Deus é espírito. É fogo consumidor, é santidade na mais pura essência. Deus é santo. E a igreja se esqueceu quem é o Senhor, se esqueceu a quem serve. E nos tornamos meninos indo atrás de ventos de doutrina, conversinha de coach para cá, para não sei o que lá para lá, chave para não sei o que para cá. Engodo, engano. Porque ainda essa noite poderão pedir a minha e a sua alma. Você sabe o que vai adiantar? De nada. Homens poderosos morreram assim, ó. Sim, ó. Um grande empresário, não vou citar o nome aqui, mas saiu para correr no auge, 55 anos, bilionário, atleta, infarto do miocárdio, caiu duro, não voltou da corrida. Naquela manhã talvez tenha acordado, visto sua conta bancária,
dado ordem para os seus funcionários, visto seus carrões, tomado banho no seu melhor chuveiro, colocado o melhor tênis, a melhor roupa de corrida, tomado o suco da melhor laranja que se pode existir na face da Terra. 1 quilômetro depois, já não tinha mais vida. E aí? E aí? Nós possamos refletir sobre isso. A nossa vida, ela precisa estar pautada no Senhor. Somos pecadores, sim, devemos confessar os nossos pecados, entender quem somos diante de Deus, entender quão maravilhosa é a salvação do Senhor sobre as nossas vidas. E na próxima aula nós vamos trabalhar sobre como nós, uma vez que agora tá bom, pastor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que sou pecador, mas eu fiz coisas, tem gente que não se liberta do passado. Pior, deixa que as pessoas se prendam no passado. Ah, fulana era mal namoradeira, saía com um monte, fazia, acontecia, agora é crente. Agora é crente. E agora é mulher honrada. E agora é mulher redimida pelo sangue. Ah, fulano era mó galinha, era mó safado, fazia, cheirava, bebia e fazia acontecer. Mas agora é servo. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Doa quem doer, custa quem custar, goste quem gostar. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia é clara, tudo novo, absolutamente tudo novo se fez. Aquela pessoa não existe mais, não existe mais condenação sobre a sua vida. É nova vida, nova criatura, é novo tudo em Cristo Jesus. Tem gente que não consegue abandonar a velha essência, permite que as pessoas tentam te acusar. E a questão não é se vergonhar ou fugir, é dizer, era assim mesmo, esse é o nosso testemunho, era eu mesmo. Esse aí era eu mesmo, e era pior, porque você só via isso, eu fazia pior. Mas hoje, para a honra e glória do meu Senhor, hoje eu fui resgatado por um preço que ninguém, nem você, nem eu, nem ninguém poderia pagar. E o preço que não podia ser pago foi pago pela minha vida. E hoje eu vivo e reino no poder do Espírito Santo através de Cristo Jesus e viverei eternamente com Ele, de maneira que a minha alma foi salva do lago de fogo e enxofre. Não existe mais condenação sobre a minha vida. Eu não vou morrer, eu viverei eternamente ao lado do meu Senhor. E o que ele tem para mim é uma terra que toda lágrima será enxugada, que toda dor, toda tristeza será arrancada, e eu viverei eternamente em sua presença. Essa é a mensagem da igreja, essa é a nossa promessa. Que o Senhor abençoe a sua vida nessa noite, amém? Que o Senhor abençoe a sua vida nessa noite. Creia no Senhor, e tudo mais Ele fará, com certeza, sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. Acho que a Madilis agora está com o microfone aberto. Vamos orar para nós encerrarmos, então. Diaconisa, ore pela nossa vida, então, em nome de Jesus, para nós encerrarmos essa aula. Amém? Amém, amém. Amém. Muito obrigado, Deus, por esta aula abençoada. Muito obrigado, Deus, porque hemos podido afianzarnos más en nuestra confianza en Dios cada día, con cada pregación, con cada aula, Señor Jesús, y que podamos tener una noche abençoada, tranquila y en paz, y que esto que estamos escuchando hoy quede grabado en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, que cada vez que venga la tentación para pecar, podamos ser como yo sé, que podamos fugir, huir, huir del pecado y que cada Amém, vez Senhor. que más adelante se conecte online, su vida sea ministrada. Y si tiene algún pecado del que no ha podido salir, con esta pregación, con esta aula abençoada, possa definitivamente dejar ese pecado. Y que cada uno de nos que tenemos algún pecado o alguna falla del pasado y no hemos podido esquecer,
podamos esquecer que esta aula abençoada nos ayude a seguir hacia adelante. En Cristo Jesús, amén y amén y amén. Abençoa Amém. a cada una de las personas que están asistiendo. Cristo Jesús. Amém. 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 Senhor abençoe vocês. Olha, lembre-se, quinta-feira, culto online. Gostaria de contar com a presença de todos vocês. Não faltem ao culto online. Câmera aberta, tá bom? Culto não é aula. Nós queremos câmera aberta. Louvaremos ao Senhor, cultuaremos ao Senhor. Convide alguém. Quinta-feira, culto online, então. E domingo, nosso culto presencial, às 10 horas da manhã. Tem sido uma bênção. Quem tem participado dos cultos, Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Amém? Jesus abençoe Amém. vocês. Fique na Amém. Boa paz. noite. Boa Paz. noite. Boa noite. Paz, agora. Oh, me espera.